O ar na galeria de arte era denso e pesado, carregado com o cheiro de poeira milenar que parecia ter séculos, verniz ressecado que rangia sobre a pele e um leve, quase imperceptível odor de algo rançoso, um cheiro que evocava ferrugem e sangue antigo. Cada respiração parecia deixar um gosto metálico na boca. Era o auge do verão amazônico, mas dentro daquele mausoléu, o abafamento do calor era substituído por uma frieza que não vinha da temperatura, mas da ausência de vida, da presença de algo que só poderia ser chamado de morte. Marina, uma jovem estudante de fotografia da Universidade Federal do Pará, com alma gótica e uma predileção quase obsessiva por arquitetura abandonada, esgueirou-se pela porta de serviço arrombada nos fundos do prédio. A madeira estava inchada e podre, mas ainda pendia de uma das dobradiças, como se resistisse a deixar visitantes entrar. O estalo da dobradiça ecoou na penumbra como um tiro. A galeria, outrora uma renomada instituição do século XIX conhecida como Solar das Artes, fora um ímã para a alta sociedade paraense e um lar para obras-primas raras. Agora, era um corpo morto. Estava em ruínas há mais de 80 anos, desde que o excêntrico e recluso colecionador, Sr. Cícero Valadares, desaparecera sem deixar vestígios numa noite de tempestade em 1942. As portas se fecharam naquela noite e nunca mais se abriram oficialmente. As histórias contavam sobre desaparecimentos misteriosos de visitantes antes mesmo do sumiço de Valadares e sobre maldições que atingiam qualquer um que ousasse levar algo de dentro. Alguns diziam que Valadares não desapareceu, apenas deixou de ser humano. A luz da tarde já agonizava, mal penetrando as janelas empoeiradas e cobertas de fuligem. O interior estava mergulhado em uma penumbra perpétua. Os salões vastos, que um dia abrigaram eventos suntuosos, agora eram apenas ecos distorcidos de um passado glorioso. Pedestais mazios se erguiam como sentinelas silenciosas, cobertos por uma camada espessa de pó. Molduras douradas pendiam tortas das paredes úmidas e mofadas, emoldurando apenas o vazio ou manchas escuras que se espalhavam como uma doença necrosante. O som dos passos de Marina no mármore rachado era o único a quebrar o silêncio opressor. Um silêncio que parecia absorver qualquer ruído. Ela sentia como se estivesse dentro de um espaço que respirava com dificuldade, e cada movimento seu fosse percebido por paredes que guardavam memórias. Ajustou a alça de sua câmera analógica, uma Rolleiflex antiga, que amava pela capacidade de capturar não apenas imagens, mas a essência do que via. Estava em busca da foto perfeita, aquela que revelaria a alma assombrada do lugar, ou talvez a roubasse para si. O cheiro de mofo e podridão começou a se intensificar. Misturava-se ao odor metálico e rançoso, como se algo apodrecesse atrás das paredes. Um arrepio subiu pela sua nuca, e Marina sentiu que era observada, embora nenhum som indicasse outra presença. Subiu a grande escadaria central. Os degraus de mármore gemiam sob seu peso. Os corrimãos ornamentados, antes polidos, estavam cobertos por uma camada grossa e pegajosa de poeira e teias de aranha. Algumas dessas teias pareciam pulsar levemente, como se algo se movesse dentro delas, um lento e imperceptível respirar. No segundo andar, o frio aumentou. Um frio úmido, que penetrava nos ossos. Foi então que ela ouviu um sussurro distante, quase indistinto, como vozes se desfazendo no ar. Pareciam chamá-la pelo nome, arrastando as sílabas como se custasse pronunciá-las. Ela tentou ignorar, atribuindo a solidão do lugar e a sua imaginação, mas a sensação de ser seguida era agora inegável. À medida que avançava, os quadros nas paredes pareciam se contorcer em sua visão periférica. As manchas de mofo assumiam formas grotescas, lembrando rostos em agonia. O eco de seus passos se multiplicava, como se passos invisíveis a acompanhassem. Uma fina névoa começou a se formar no corredor, tornando o ar mais denso e frio. Ela podia sentir a umidade invadindo seus pulmões, umidade que tinha o cheiro de terra recém-aberta. Ao final de um corredor estreito,
e mais escuro que os outros, encontrou uma sala isolada. Dentro dela, repousava um único objeto. Uma pintura coberta por um pano preto espesso, apoiada num cavalete de madeira que parecia intacto, como se o tempo não tivesse poder sobre ele. Aquilo não era um simples objeto esquecido. Era como se alguém tivesse escondido a pintura do resto do mundo. As histórias diziam que Valadares era obcecado por uma obra em particular, nunca exibida publicamente. Era chamada, nos boatos mais sombrios, de a obra que respira. Marina hesitou, mas a sensação de ser atraída para aquele quadro era quase física, como se algo invisível a empurrasse. Com mãos trêmulas, ela retirou o pano. O que se revelou foi uma pintura a óleo de beleza perturbadora. Uma jovem mulher de olhos profundos, quase negros, olhava-a com intensidade sobrenatural. O sorriso era quase imperceptível, mas carregava um segredo doloroso, um convite à perdição. A técnica era perfeita, os detalhes assustadoramente vivos. Os olhos pareciam segui-la, e Marina sentiu que não estava apenas sendo observada, mas sondada. No canto inferior, em letras quase apagadas, lia-se: Ânima eterna. Alma eterna. A voz dela tremeu ao sussurrar o título. Nesse momento, a luz da câmera pendurada em seu pescoço começou a piscar de forma errática. Um som arrastado ecoou do corredor, como tecido sendo puxado pelo chão áspero. O sussurro voltou, mais claro. Você a viu. Agora, ela vê você. A escuridão à sua frente se adensou, formando a silhueta alta de um homem. Ele não caminhava, deslizava. Vestia roupas antiquadas e empoeiradas, mas intactas. O rosto era esquelético, com pele translúcida esticada sobre ossos, e no lugar da boca havia apenas pele lisa, como se costurada. Dos buracos afundados dos olhos, luz vermelha e doentia pulsava. Ele ergueu a mão e tocou o ar diante da pintura. Então, os olhos da mulher retratada se abriram. Lentamente, como se despertassem após um sono secular. O sorriso se alargou, tornando-se um rasgo de insanidade. Um grito silencioso ecoou na mente de Marina, vibrando em seus ossos, arrancando qualquer resquício de coragem. Ela tentou correr, mas os pés pareciam presos ao chão. A figura sem boca apontou para ela. O coro de vozes se intensificou, pronunciando seu nome, cada vez mais alto, até o ar se tornar pesado e impossível de respirar. A última coisa que viu foi a figura se aproximando, dedos ossudos quase tocando seu rosto, e a pintura sugando a pouca luz que restava. O frio a envolveu. O vazio a engoliu. Quando a manhã chegou, a porta dos fundos estava entreaberta. O sol tentava iluminar os salões, mas a escuridão parecia recusar-se a ceder. No segundo andar, a câmara de Marina jazia no chão, apontada para o teto, capturando nada além do vazio. O cavalete estava vazio, a pintura desaparecera, e um novo sussurro ecoava pelo solar das artes, convidando outro curioso a entrar.